Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 2, quinta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a justificação pela fé. A experiência de Abraão, justificado pela fé. Vejamos agora a história de Abraão e sua experiência com a fé. A civilização na época de Abraão era extremamente idólatra, cultuando ídolos criados pelo próprio homem. Salmo 115:4. Em Romanos 3, do 10 ao 11, lemos: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Foi nesse contexto que o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Em sua época, Abraão foi o único que seguiu e obedeceu ao Senhor. Cada vez que Deus lhe aparecia e falava, sua fé se fortalecia. Abraão foi chamado por Deus para sair daquela terra idólatra e ir para uma terra que ele mostraria. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3 e Atos capítulo 7, versículos do 1 ao 4. Essa experiência é muito parecida com a nossa. A palavra igreja no grego é eclesia, formada por dois vocábulos: ek, que significa fora, e clesia, que quer dizer assembleia dos chamados. Então, juntos, seria assembleia dos chamados para fora. Fomos chamados para fora desse sistema maligno que é o mundo. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 2 e 1 João capítulo 5, versículo 19. Leamos Gálatas capítulo 3, versículos do 23 ao 29. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Esse trecho mostra que a função da lei era nos conduzir a Cristo. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas antes dele, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6, Romanos capítulo 4, versículo 3 e Gálatas capítulo 3, versículo 6. Pela fé de Abraão na palavra de Deus, ele é considerado o pai dos que têm fé. Romanos capítulo 4, versículo 11 e Gálatas capítulo 3, versículo 7. Por isso hoje, basta crer. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículos do 1 ao 2. A promessa de herdar a terra. Leamos Romanos capítulo 4, versículos do 13 ao 14. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim
mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Aqui se diz, a sua descendência. Graças ao Senhor, somos a descendência de Abraão. Cabe a nós a promessa de herdar o mundo que há de vir. Hebreus 2:5. Mas como nos tornaremos herdeiros? Não é pela lei, nem por obras feitas pelo nosso homem natural, e sim mediante a justiça da fé. Deixe que as pessoas briguem por esta terra. No fim, ela será dada a nós. No Evangelho de Mateus, vemos como podemos herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Hoje no mundo há muitas pessoas violentas. Há guerras com uns matando os outros para ganhar a terra. Diante disso, não precisamos fazer nada. Devemos apenas ser mansos, crer na justiça da fé. E um dia, se perseverarmos até o fim, herdaremos a terra. Somos os reais herdeiros desta terra. Há 3 ocorrências no capítulo 4 de Romanos que mostram que quando Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. A primeira está no versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A segunda está no versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E a terceira está no versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Esse versículo mostra que não somente a Abraão foi imputada a justiça, mas também a nós, os que cremos e temos como pai a Abraão. Em Hebreus 11:8 é dito, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ir. Quando Abraão foi chamado, obedeceu. Ele estava em Ur dos Caldeus, uma terra cheia de idolatria, e Deus queria tirá-lo daquele lugar contaminado. Então disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão precisava sair daquele lugar, mas Deus não lhe deu um mapa apontando para onde ele deveria ir. Ainda assim, Abraão saiu, pois Deus lhe disse, eu te mostrarei. O mapa de Abraão era o próprio Deus. Foi assim que ele chegou à terra de Canaã. Em sua primeira experiência, Abraão obedeceu. Ele até poderia questionar a Deus quanto ao caminho que deveria tomar, mas pela fé obedeceu sem questionar. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.